a mensagem da parte de Deus nesta manhã, abrindo nossa Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27. Do versículo 27 ao versículo 44. Até o final do capítulo 27. Então, do versículo de número 27, do capítulo 27, até o final do capítulo, que é o versículo 44. Nós estamos chegando aí no penúltimo capítulo do livro. Nos falta um capítulo apenas para terminar uma exposição que nós começamos há anos atrás. Nós vimos todo o Evangelho de Lucas e agora Deus nos concede a graça de vermos todo o livro de Atos. Lembrando, irmãos, lá no início da nossa introdução, ao Evangelho e a Atos, que são um livro só. O Evangelho de Lucas e o livro de Atos é um só livro, em 2 volumes. Tanto que nós vimos que onde termina o Evangelho de Lucas, começa o Evangelho, ou melhor, o livro de Atos. Termina com a ressurreição de Cristo, o livro de Lucas, o Evangelho, e o livro de Atos começa com Cristo, depois de ressuscitado, se revelando aos seus discípulos, dando a ordem para ir até os confins da terra pregando o Evangelho. É ordem então que pelo Espírito Santo é cumprida, como nós estamos vendo aqui, Paulo chegando em Roma no final do livro de Atos. Então é um livro só, uma narrativa só, o Evangelho de Lucas e o seu livro chamado Atos dos Apóstolos. Então vamos à leitura do texto sagrado, do versículo 27 até o 44 do capítulo 27. Nós vamos ver agora o naufrágio daquela embarcação que nós vimos sair lá de Bons Portos no domingo passado, e agora eles acabarão na ilha de Malta. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra, e lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da polpa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio, e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para lançar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes homens não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada, onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, um lugar onde 2 correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a polpa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer, e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e a alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Vamos orar? A Deus santo e bendito, abençoa-nos, ó Pai, pregar a sua palavra e ouvir da mesma, Pai, e que nós tenhamos confiança no Senhor e em seu Filho Jesus Cristo, aquele que nos prometeu nos levará salvos para o seu reino e que cumprirá o que prometeu.
Assim abençoa-nos. Em nome de Cristo nós oramos, com perdão dos pecados. Amém. Meus irmãos, nós continuamos então, por assim dizer, a viagem com Paulo e os marinheiros, soldados, centuriões e prisioneiros que ali estavam naquela embarcação. Nós vimos que Paulo saíra aqui de Cesareia, certo? Aqui na região da Palestina, e então Paulo, ele nessa embarcação, ele passa por Sidom, ele cruza a parte norte da ilha de Chipre, evitando os ventos e o próprio mar Mediterrâneo, costeando aqui o sul da Ásia Menor. Em Lícia, nós vimos que Paulo, através da decisão do centurião Júlio, que era o centurião do porto imperial, aqui na Cilícia, eles trocam de embarcação para o navio que vinha aqui de Alexandria, no Egito, carregando grãos que seriam levados até a Itália, que era o destino final daqueles homens. Então o centurião Júlio, ele faz com que a tripulação mude de navio para o navio que estava se encaminhando para a Itália. E daqui então eles partem, tentando ainda se protegerem do vento norte, para que o vento norte não jogasse ao sul, uma vez que eles queriam ir para o noroeste, para a Itália. E aqui, eles tendo passado e inserido, eles veem que o vento é muito forte. Então eles passam aqui costeando o sul da ilha de Creta, usando a ilha como uma proteção do vento norte. Mas o texto diz que, tendo chegado a bons portos, o Paulo disse aos responsáveis pela navegação: olha, é bom que nós fiquemos aqui neste porto, porque eu vejo que a navegação será difícil. E o texto nos diz que isso não Paulo disse por meio de uma revelação. Paulo não havia recebido ainda uma revelação. Ele receberia a visita do anjo posteriormente, que avisaria que todos se salvariam, embora o navio não se salvaria. Mas até aqui Paulo age por algo que Deus nos deu também, que é a prudência. E Paulo diz: olha, essa época não é época de viagem, uma época perigosa de se estar no mar aberto. Então nós devemos ficar aqui. Mas os marinheiros, junto com o comandante do navio, entenderam que não deveriam continuar em bons portos e navegar um pouco mais para um porto maior, um porto com mais comércio, para que pudessem vender. Provavelmente a gente pode entender assim do que Lucas nos narra. Então eles continuam a viagem, e quando eles tentam chegar nesse montinho amarelo aqui na ilha de Creta, acontece o que, irmãos? O vento euro-aquilão se levanta. O vento euro-aquilão era um vento que vinha do norte e do leste. Daí o termo usado por Lucas aqui, traduzido na nossa Bíblia, euro-aquilão ou euro-aquilo, né? A palavra grega euro significa leste, e a palavra aquilo significa norte. Daí o vento nordeste, o vento euro-aquilo, ou aqui traduzido euro-aquilão. E o vento então sopra, levando a embarcação mais para o sul. E a tempestade, esse tufão euro-aquilão, acompanha a embarcação daqueles homens. E Paulo, eles estavam durante 14 dias, como nós vimos aqui. Paulo diz: há 14 dias vocês não comem nada. Então a ideia é de que o barco estava sendo açoitado por essa tempestade durante 14 dias. E até o ponto que nós deixamos Paulo assim, né, com a embarcação, de estarem vagando ao léu pelo mar Mediterrâneo. É interessante que no texto aqui, olha só, no versículo de número 27, diz assim: quando chegou a 14ª noite, ou seja, né, começando aí o 14º dia, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático. Naquele tempo, no tempo de Paulo, o mar Mediterrâneo, toda essa porção de mar, era chamada de mar Adriático. Nós sabemos que o mar Adriático hoje é esta parte aqui, este mar aqui, que está entre a Baía dos Cálculos e a Itália. Esse aqui é o mar Adriático, hoje, e não mais essa parte. Essa parte hoje é conhecida como toda mar Mediterrâneo. Mas na época de Paulo, esse mar que ia de Malta, a ilha que onde Paulo e os demais chegaram, e Creta, era chamado Mar Adriático, também fazia parte, por isso você vê no texto, Mar Adriático, e não Mar Mediterrâneo, como hoje é definido. Tá? Então, aqui eles ficaram ao léu, visto que a tempestade cobria o céu, e naquela época se navegava pelo sol, pelas estrelas, mas como a tempestade cobriu o céu, eles ficaram perdidos. E aí então é que o anjo, nesta hora de que eles estão vagando aqui, navegando ao léu,
aqui no mar Mediterrâneo, é que o anjo aparece a Paulo e diz: olha, o Senhor garantiu a você, Paulo, que você chegará a Roma e dará testemunho de Cristo lá. Que você orou pelos demais da embarcação e Deus lhes deu também, lhe deu, melhor dizendo, os homens da embarcação, e eles também não morrerão. Vocês darão numa ilha, o navio se perderá, mas vocês chegarão salvos, todos vocês ali na ilha de Malta. Então aqui nós estamos no início aqui do capítulo 27, na parte do versículo 27. Nós estamos aqui, os homens ainda estão vagando, navegando, melhor dizendo, ao léu, mas com a promessa, segundo a graça de Deus, que nenhum deles se perderia. Vamos ao texto então, depois nós recapitulamos aqui a nossa passagem aqui no mapa. Vamos lá? O texto diz então: quando chegou a 14ª noite, sendo nós partidos de um lado para o outro, ou seja, a tempestade do tufão, ele ou aquilo ainda os acompanhava, para outro, de um lado para o outro, no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. Como que pressentiram? Provavelmente através de vagalhões de ondas que batiam já em algumas rochas perto da Baía ou da enseada de Malta, da ilha de Malta. Então, alguns estudiosos creem que à noite essas ondas poderiam ser ouvidas até 500 metros de distância. Então a ideia é de que os marinheiros experientes começam a ouvir o som de ondas batendo em rochas, ou seja, a terra próxima. E é isso que Lucas aqui descreve. Versículo 28. E lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornaram a lançar o prumo, achando 15 braças. Então, a ideia de que quando eles ouvem, Cida e Marcelo, querido, o som das ondas batendo em algum rochedo, alguma coisa assim que pré-anunciava a terra, eles lançam o prumo, que era uma corda grande para servir de medida. E havia, obviamente, o prumo, né, na parte inferior, um peso que era lançado. Essa corda, naquele tempo, na navegação, havia medidas dessa corda. Então eles lançavam para ver o quanto eles estavam da terra. E diz o texto que a primeira medida deu a 20 braças. Uma braça, né, que é a medida dos navegadores, é mais ou menos 1,84 m, 86, é medida da braça. Então, aqui diz que quando eles mediram a primeira vez, eles estavam a 37 metros de profundidade da terra. E depois, mais adiante, eles medem de novo, e aí diminui a medida da profundidade, apenas 15 braças, ou seja, 27 metros. Então, eles estão chegando próximos da terra, a terra próxima. E aí veja o versículo de número 29. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, porque a terra está próxima, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Então eles decidem parar a embarcação através dessas âncoras. Obviamente essas âncoras não têm a dimensão que as âncoras hoje têm das embarcações, eram âncoras menores. Daí a ideia, André e Isabel, de 4 âncoras, a necessidade de 4 âncoras serem lançadas. E lançam essas âncoras da popa, que é a parte de trás do navio. Por quê? Para que o bico do navio não mude de direção. Então a ideia é que se eles lançassem da proa, então a embarcação poderia fazer isso, e o bico do navio se interessaria para outro canto. Então eles lançam de lá para segurar o navio na posição, ok? Porque eles estão vendo que a terra, o som está vindo da frente deles, onde está embicado a proa do navio, para onde está embicada a proa do navio. E aí diz mais, então eles fazem isso, eles param o navio ali esperando que chegue logo de manhã, para eles verem a terra, tentarem ver a terra, para saber para onde vão. Então eles ficam ali, de fato, ancorados. Versículo 31, agora Paulo vai falar novamente. Olha, é a terceira vez que Paulo fala aqui, nessa viagem. Disse Paulo ao centurião e aos soldados, versículo de número 30, procurando, agora vamos lá, procurando os marinheiros fugir do navio, de noite, certo? O navio está ancorado, procurando os marinheiros fugir do navio, e tendo arriado um bote no mar, a pretexto de que estavam para lançar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados, se esses, ou seja, os marinheiros, não permanecerem a bordo, vós não podereis salvá-los. Então, o que acontece? No meio daquela noite,
Os marinheiros, veja, os marinheiros, os experientes, o capitão provavelmente estava envolvido nisso, o capitão do barco, decidem abandonar o barco, porque eles estavam ansiosos demais e com medo de que a tempestade voltasse, por exemplo, mais forte, e eles ficassem ali piores do que já estavam. Eles decidem abandonar a embarcação sob o pretexto de irem descer o bote. Lembra que o bote havia sido recolhido? Domingo passado nós vimos isso, o bote havia sido recolhido, porque o bote andava atrás da embarcação, amparado por uma corda, indo seguindo a popa. Só que o barco solto, a tempestade acontecendo, aquele bote poderia vir contra o casco do navio, quebrar o casco do navio. Então eles levantaram o bote e trouxeram para dentro do navio. Agora esses marinheiros querendo fugir, vão lançar o bote de novo na água, sob o pretexto de irem lançar âncoras da proa, ok? E aí então Paulo percebe isso, que eles estão tentando fugir, ok? E aí Paulo avisa os soldados, olha, e o centurião responsável, o centurião Júlio, se esses marinheiros não permanecerem a bordo, vós não podeis salvá-los. Então aqui, meus irmãos, a ideia é a seguinte, olha, nós precisamos dos marinheiros, eles é que sabem navegar, nós não chegamos ainda à ilha, a qual Deus disse que nós daríamos, de fato, nós precisamos deles, se eles não estiverem aqui, nós não vamos os salvar, vocês não podemos salvá-los, então vocês façam alguma coisa, mantenham esses homens aqui, porque eles são os experientes, eles que sabem navegar, quando chegar a hora de encalhar o navio, eles que saberão o que fazer. Então, irmãos, aqui nós podemos ver duas coisas importantes. A primeira é a seguinte, uma aplicação nos nossos dias também, como era aqui na época de Paulo, acerca dos homens. Quão egoístas em geral são os homens, que muitas vezes estão prontos para procurar a própria segurança por meio da destruição do próximo. Os homens são egoístas. O homem natural sem Deus, ele só pensa nele. Ele pode fazer coisas boas, aparentemente boas, mas o coração do homem sem Deus só pensa nele. Então ele pode tratar alguém bem, ele pode fazer o bem a alguém, mas quando estiver em jogo a segurança dele mesmo e desse outro alguém, ele não terá dúvida, ele vai agir em benefício próprio. Os homens são egoístas. Os homens deviam estar agradecidos com Paulo. Os homens deviam estar agradecidos por Paulo, porque Paulo é que está, pela graça de Deus, mantendo aqueles homens ali tranquilos. Ele que trouxe a palavra de esperança. Olha, Deus me revelou, vamos chegar seguros até Roma. Ninguém vai se perder. Mas no primeiro momento, pensando em benefício próprio, eles querem pular fora. Então, enquanto Paulo ora por aqueles homens, lembra que ele orou, né? Aí é no texto aqui que Paulo orou pelos marinheiros e pelos prisioneiros ali, e Deus deu a esses homens a Paulo. Só que esses homens não estão pensando em Paulo. Enquanto Paulo pensa neles, como um cristão deve fazer, orar pelo próximo, buscar o bem do próximo, esses homens não crentes só pensam em si. Essa é coisa importante aqui do texto. Será que nós somos assim também? Nós pensamos só em nós mesmos, na nossa própria segurança. Ok? Às vezes um irmão precisa de uma ajuda, mas nós pensamos, se eu for ajudá-lo, eu posso ser prejudicado. Então o que vale mais? A necessidade do irmão ou o meu prejuízo? E nós vemos como agem homens ímpios, e como no caso de Paulo agem homens crentes, estão sempre pensando no próximo. E aqui é um contraste claro. A segunda coisa, irmãos, que é muito importante, é que Deus já havia determinado o fim de Paulo e daqueles que estavam naquela embarcação. Qual seria o fim? É que eles todos seriam salvos. Lembra que Paulo disse, um anjo me apareceu e me revelou que Deus salvará a todos nós. O navio vai se perder, mas todos nós seremos salvos. Ok? Então veja, Deus já decretou o fim. Só que Deus decreta também os meios. Deus não decreta só o fim, Ele decreta os meios. Então olha o que Paulo diz agora, quando ele percebe que os homens de Vitória estão querendo fugir, deixar a embarcação. Paulo diz assim ao comandante: se esses homens forem embora, vocês não vão poder sobreviver. Não era para Paulo dizer assim, deixa eles ir embora, porque Deus já me revelou que nós vamos chegar seguro.
Deus falou e Deus é soberano, pode fazer o que quiser. Deus decretou o fim, mas também decretou os meios. Como é que eles chegariam na ilha se não fosse, Jonathan, por meio dos marinheiros para conduzir a embarcação até lá? Então Paulo não é alguém que só está pensando na soberania de Deus, mas também junto disso, como nós aprendemos na Bíblia, a responsabilidade humana. Então Deus, em sua soberania, Ele estabelece aquilo que é responsabilidade minha e sua, para que a promessa dele se cumpra. Então as duas coisas não se anulam, elas andam juntas. Paulo confiava em Deus, Paulo confiava na sua soberania. Deus já havia decretado o fim, mas Paulo também confiava nos meios que Deus estabeleceu para que o fim fosse realizado, que eram os marinheiros ficarem na embarcação. Por isso que Paulo diz, olha, eles vão fugir, se eles fugirem, nós não vamos chegar lá. Deu para entender, irmãos? É que nem salvação e eleição. Olha como nós pensamos na coisa. A pessoa diz assim, se Deus elegeu as pessoas para a vida, então não precisa pregar não. Não precisa pregar porque Deus vai salvar os eleitos, não serão salvos. Então não precisa pregar porque eles vão vir. Esses não entendem que Deus não só predestinou o fim, mas também decretou os meios. O meio para que o eleito chegue é a pregação do Evangelho. Porque o eleito precisa ouvir a pregação, porque foi este o meio que Deus decretou para que o fim fosse alcançado. Então é essa a ideia. Deus decreta não só o fim, mas os meios. E nós devemos estar atentos para os meios que Deus decretou. Deus falou que vai te fazer mais santo, você será a imagem de Cristo. Como é que isso é o fim? Você será como Cristo, é o fim. E o meio que Ele decretou para isso? É a sua santificação. É o exercício da sua piedade. É você ler e conhecer mais a Bíblia. É eu e você orarmos mais. É abandonarmos o pecado. São os meios pelos quais a obra de Deus irá acontecer em nós. Os objetivos serão alcançados. Está vendo? Deus não decreta só o fim. Ele decreta meios. Ele não é só soberano, mas Ele chama o homem à sua responsabilidade. E opera no homem para que a responsabilidade do homem seja de fato executada. Então é o que Deus está ensinando aqui. Paulo sabia que Deus é soberano, mas ele queria os amigos também, então vocês não podem ir embora. Se vocês forem, nem todos chegarão, os homens aqui morrerão, não chegarão a salvos. Nada. Okay. Então vamos continuar? Versículo 33. O versículo 32 diz, né, que os soldados obedeceram a Paulo, olha aí. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. A ideia aqui é que os soldados já estavam tão impressionados com Paulo e com a liderança de Paulo no meio deles, que obedeceram a Paulo até muito além do que Paulo havia ordenado. Paulo não disse para cortar as cordas do bote. O ideal seria alçar o bote de novo para dentro, porque talvez precisassem dele futuramente. Mas eles ficaram tão preocupados que eles cortaram as cordas e deixaram o bote ir. O que Paulo não havia ordenado, eles foram além. Então eles estavam tão assim desesperados e querendo que aquilo que Deus prometeu a Paulo se cumprisse, que eles não pensaram duas vezes. Eles cortaram as cordas e deixaram o bote ir. E aí veja agora o versículo de número 33. Enquanto amanhecia, o dia se aproximava, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia que esperando estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo com mais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança. Está vendo a ideia de responsabilidade de novo? Olha, como? Porque disso depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá, nem mesmo um fio de cabelo. Versículo 35. Tendo dito isso, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de partir começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram a comer também. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Então veja, Paulo, ele pela graça de Deus consegue deixar todo mundo no navio. Os soldados, eles tomam a posição com relação àqueles marinheiros que queriam abandonar, e agora todos estão ali no navio. E Paulo, logo de manhã, o dia se aproxima, ele se levanta e diz: olha, vocês não comeram nada há 14 dias. A ideia é, obviamente, pela ansiedade, pela preocupação, se libertariam, se salvariam ou não. E aí, então, Paulo se levanta e diz: vocês precisam comer, porque nós precisamos ter força. A ideia de responsabilidade de novo. Olha, veja, os marinheiros precisam ficar aqui. Ok? Deus decretou os meios para que o fim seja alcançado. Agora há outro meio, vocês precisam comer, porque
Porque quando nós chegarmos próximos da ilha, nós vamos fazer manobras, vamos precisar de força física, e vocês estão sem comer. E não pode faltar força física na hora. Então vocês devem comer. Então, está vendo Paulo pensando nos meios novamente, de se alcançar no fim que Deus decretou? Novamente ele está preocupado com o que está acontecendo, para que o que Deus decretou, de fato aconteça segundo a soberania dele. E aí veja, versículo 35 diz: tendo dito isto, tomou um pão, deu graças na presença de todos, e depois de um partido começou a comer. Os leitores mais atentos aí perceberam que a dinâmica da frase aqui lembra muito a Santa Ceia. E também quando Jesus multiplicou os pães para dar às multidões. Lá em Mateus 14, 19 tem a mesma dinâmica o texto. E tendo dado graças, o partiu. Tomando o pão, tendo dado graças, o partiu. E na Santa Ceia também. Temos tomado o pão, dado graças, o partiu. Então alguns teólogos dizem assim: Paulo estava celebrando a Santa Ceia aqui. Mas há alguns problemas para entender isso aqui de Santa Ceia. Que é uma Santa Ceia aqui. Primeiro, a ideia é de que não há presença de vinho. Lembra, a Santa Ceia é o corpo e o sangue. E aqui não há vinho, aqui há pão. Então fica difícil entender que era a celebração da ceia do Senhor. Segundo motivo para entender que era difícil a celebração do Senhor aqui, é que não há comunhão com incrédulos. Os incrédulos não podem tomar da mesa do Senhor. E ali havia muitos incrédulos. Então é outra questão de observar para poder dizer: olha, não era a Santa Ceia aqui. E o terceiro ponto é que o intuito de Paulo não era ministrar a Santa Ceia, mas dar testemunho dele mesmo e da sua gratidão a Deus por providenciar a comida naquele momento difícil, e também reforçar ou fortalecer a força daqueles homens. O intuito de Paulo não era ministrar a Santa Ceia, era fazer com que eles homens comessem para que tivessem força e disposição, e também dar testemunho dele e da sua comunhão com Deus por meio da oração de gratidão. Então, nós não devemos ver aqui Santa Ceia, não há contexto para a Santa Ceia aqui. A ideia aqui é de uma refeição que era a refeição dos judeus. Os judeus tinham o costume de, quando comiam, darem graças. Então nós também devemos ter. Eu espero que todos nós tenhamos, aqui nós tenhamos o costume de, antes de comer, darmos graças. Porque às vezes nós somos surpreendidos com crentes comendo, se sentando na mesa e começando a comer sem agradecer a Deus. Os crentes não deveriam fazer assim, né? Nós não somos irmãos, obviamente, né? Eu falo aqui de maneira grosseira, mas nós devemos pensar assim: nós não somos bichos, né? Os bichos é que comem. Você coloca comida nele, eles comem. Nós sabemos que aquele pão nos chegou pela providência e bondade divina. Então nós damos graças. Ok? Nós damos graças quando Paulo fez uma refeição muito própria dos judeus. A maneira de fazer é o que Paulo está fazendo, tá? Então veja só, versículo de número 36 diz que, antes, né, 35 diz que Paulo começou a comer depois de dar graças, e todos cobraram ânimo, ou seja, todos se animaram e se puseram também a comer pelo testemunho de Paulo. Paulo também está comendo, deu graças, então eles estão agora incentivados. Estávamos lá, viu, diz Lucas, 276 pessoas. Não é muito, viu, irmãos? Pode parecer muito, algo impossível, não era. Tanto que alguns historiadores ali do primeiro século dizem que uma embarcação, há relatos disso, históricos, de que uma embarcação naufragou no mar Adriático com 600 pessoas. Então aqui tem pouca gente, comparando a números que já são conhecidos daquela época que navegavam, de homens que navegavam numa quantidade muito maior. Então veja só, versículo 38, refeito sua comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Já haviam lançado muitas coisas ao mar, mas tinham poupado o trigo, porque o trigo era aquele que chegaria em Roma para ser vendido. Mas agora, não mais importa, o que importa é a segurança deles. Eles já comeram e agora podem se desfazer. E a ideia de aliviar ainda mais o navio, para quê? Para que o navio mais leve passe pelas ondas e não fique encalhado em algum banco de areia e chegue à enseada, a baía, com segurança. Então, quanto mais o navio leve estiver, melhor ele flutuará sobre as águas. Veja só agora uma aplicação, irmãos. Veja só o que está acontecendo. Paulo, ele chega na embarcação como prisioneiro. E digamos assim, ele é o homem agora mais importante daquela embarcação. É o homem que fala e todos ouvem. É o homem que está liderando, pela graça de Deus.
Ele é um líder, mas antes de ser líder, ele mesmo diz: eu pertenço a Deus e sirvo a meu Deus. Eu sou um servo de Deus. E os servos de Deus acabam tendo boa influência no meio que estão. Paulo, o prisioneiro, é um homem que assume o controle total da situação. Ele informa a tripulação e os passageiros que todos se salvariam e que o navio seria destruído. Ele também diz que todos iriam aportar numa ilha. Ele ordena ao centurião e aos soldados que cortem e impeçam a fuga da tripulação. Ele diz aos homens que se animem e comam alguma coisa, e Paulo é sempre aqui obedecido. Veja a influência que Deus deu a ele no meio dos ímpios. Em parte nenhuma desse relato aparece qualquer indício que Paulo se considera divino por isso. Pelo contrário, ele é um servo de Deus, como diz no versículo 23. Eu pertenço a Deus e a ele sirvo. Ele adora a Deus no versículo 35, quando ele dá graças a Deus. E embora a tempestade ruja, ele acredita firmemente em cada palavra reveladora de Deus. Paulo, ele só tem aqui o ânimo, a liderança que ele apresenta, porque ele é um crente. Ele acredita. Ele estava com medo, lembra que o anjo aparece e ele diz: não temas. Então Paulo é como eu e você, tem medo de desafios, medo de coisas que acontecem conosco. A gente tem medo, primeiro ponto, bastante medo, mas nós somos fortalecidos pela palavra. A palavra nos anima no meio do medo, ela nos liberta do medo, embora nós o sintamos, mas a palavra nos dá confiança, e nós agimos pela palavra, fundamentados nas promessas. É o que Paulo está fazendo. Deus disse a ele: vocês não vão se perder. Eu dei a você, Paulo, os homens da embarcação, ninguém se perderá, nem só um fio de cabelo. Como Paulo diz aqui, era um ditado judeu comum, esse: nem um só fio de cabelo se perderá. A ideia de que não haverá prejuízo à vida das pessoas. Então é um ditado que até Jesus usa. Jesus usa esse ditado nos evangelhos: vosso Pai guardará, nem mesmo um fio de cabelo cairá da vossa cabeça. Era um ditado para dizer: vocês não serão prejudicados fisicamente, a morte, vocês serão livres. Deus vai preservar o corpo de vocês. Essa é a ideia. Então Paulo confia em Deus. Meus irmãos, Paulo crê em Deus e em sua palavra, e desafia todos a seguirem o seu exemplo. E aí uma pergunta para nós aqui: quem nós somos quando enfrentamos uma crise? Nós somos daqueles que se desesperam juntamente com os descrentes que não têm nenhuma segurança nesse mundo quando a tempestade chega? Ou somos aqueles que pertencem, servem e confiam no Deus que tudo pode? Quem nós somos quando uma crise se estabelece? Nós somos aquelas pessoas que se desesperam junto com aqueles que já estão desesperados, ou nós confiamos em Deus no meio da crise? Ou pela graça de Deus Ele tem operado em nós para nós fazermos uma palavra de segurança, uma de calma? Nós estamos passando, mas Deus é poderoso, Ele irá nos ajudar. Ele prometeu que estará conosco. Ele prometeu que nós teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, porque Ele de fato venceu o mundo. Então nos acalmemos. Deus é por nós, não há ninguém que possa ser em última instância contra nós. Quem você é, irmão, quando você está diante de uma crise? Como é que você se comporta? Lembre-se, as pessoas veem isso. Eu já me citei aqui, mas eu não me esqueço de uma frase que li no livro de um teólogo. Ele diz assim: as pessoas se preocupam mais com a nossa reação do que com a nossa ação. As pessoas se preocupam, elas observam mais a nossa reação a problemas do que quando nós fazemos algo, mas a reação de quando recebemos uma notícia, de como recebemos uma ofensa. As pessoas olham muito para nós para ver o que nós vamos fazer em reação àquilo. Então lembre-se disso, de que naquela hora você tem que ser pela graça de Deus e buscar isso em Deus, em sua palavra, por meio da oração do Espírito Santo. Você tem que ser de fato como Paulo, pela graça de Jesus Cristo. Alguém que seja uma rocha, em que as pessoas possam, pela graça de Cristo. Você é tão forte quanto eu, mas Paulo também era. E ele foi segurança para aqueles homens, porque ele confiava em Deus, porque ele cria na palavra de Deus. E hoje Deus está nos desafiando aqui. O mundo precisa de pessoas assim. Vocês viram a pandemia? Vocês viram como as pessoas estavam? E tem gente ainda hoje que está sem segurança nenhuma. Como o mundo precisa de pessoas que confiam em Deus, de pessoas que digam: calma, Deus salvará, Deus não nos abandonará, Deus irá nos ajudar. É o que o mundo precisa. E Deus está chamando para ser esse tipo de pessoa, pelo poder dele que opera em você. Então creia em Deus, não confie em você. Onde você confia em você? Onde você olhar para Deus, essa segurança dele, o poder
Ok? Vamos caminhando para o final? Olha só o versículo 39. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, ou seja, viram a terra, mas não sabiam onde estavam. Não haviam conhecido ainda a ilha de Malta, não sabiam que ilha era aquela. Eles viram a terra, mas não a reconheceram. Avistaram-se uma enseada, uma baía, onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, versículo 40, deixaram ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. A ideia aqui é que eles então perceberam que havia a praia, não sabiam que ilha era aquela, mas era um local seguro, melhor do que como eles estavam. Então eles levantaram as âncoras para o navio poder se movimentar e tiraram os lemes. Os lemes naquela época eram 2 remos que eram colocados na proa do navio, na frente do navio, para direcioná-lo. Eles estavam ali porque ajudavam na hora da tempestade, para forçar e manter o navio em uma direção, não deixar o navio ao léu. Mas eles recolhem para então naquele vento agora, no 14º dia, serem lançados até a ilha, vendo que o vento era favorável para lançá-los até lá. Então eles recolhem os lemes ali, ou os remos, né? E aí diz o texto que eles alçando a vela de proa ao vento, né? Uma vela menor. Essa vela não era a vela principal, do mastro principal, mas uma vela que ficava na proa, na frente da vela, uma vela menor. Porque a ideia de vela menor, eles alçaram, ou seja, levantaram essa vela menor para o vento, através da vela, levá-los até a enseada, ou a baía. E aí, versículo 41, quando porém, num lugar onde 2 correntes se encontravam, vem mais dificuldade aqui, né? Está pensando que o negócio está terrível. Dando, porém, um lugar onde 2 correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a polpa se abria pela violência do mar. A ideia aqui é que eles estão chegando, aí o negócio é ó vida aos céus, né? Esse negócio está terminando e vai ter mais problema. E assim é toda a gente, viu? Um teólogo disse assim que com relação aos problemas, nós temos 3 opções. Ou nós estamos acabando de sair do problema, ou nós estamos no meio do problema, ou nós estamos entrando no problema. A nossa relação com o problema é assim: ou nós estamos acabando de sair dele, ou estamos no meio dele, ou estamos para entrar nele. Que a vida tem. Lembra Jesus? No mundo tereis aflições. Ninguém disse o contrário. Então nós não devemos nos espantar, nos esperar por essas coisas. Tá? Deus cuida de nós, sabe que nós somos fracos. Nossa palavra é consoladora nisso também. Até os problemas ele já prometeu erros. Então ele sabe o que está acontecendo. Não, Deus está ali. Tá? Mas aí a ideia é de que eles estão chegando ali, vendo a Bahia. E o que acontece? Sem que eles imaginassem, obviamente, há pelo baixo do mar, uma parte de terra, certo? Há uma areia ali, um lamaçal, coberto por águas. E quando eles estão vindo, eles param, o navio para ali. Mesmo leve como estava, ele não conseguia ir adiante. Então ele encalha ali, nesse lamaçal, nesse monte de areia ali, por baixo da água, chegando já na Bahia. E o que acontece? Eles param bem no lugar, hoje, lá na Ilha de Malta. A Ilha de Malta hoje é conhecida como um lugar turístico. A Ilha de Malta é bonita. Se vocês forem ver ali na internet, uma ilha belíssima. E lá há um lugar turístico chamado Baía de São Paulo, que é provavelmente o lugar onde Paulo parou com o barco. Legal, irmão, a palavra de Deus era... A pessoa pode não querer ler a Bíblia, mas quando ela chegar lá em Malta, olha, aqui é a Ilha de São Paulo, onde Lucas narrou, ali a parada, onde o barco encalhou. E aí então o barco encalhou, e para o mesmo lugar, no texto original diz assim, no grego, né, diz assim, onde os 2 mares se encontram. O que é isso? A gente mora, né, numa baía, né, e tem o mar, né, mais para frente, não é isso? Então a ideia é de que pararam no meio, onde o mar Mediterrâneo e a água da baía se encontravam. Então eles ficam ali, e como havia ondas ainda, batalhões, eles começam a se encontrar e bater no meio do navio no meio. A parte da frente, a proa, está encalhada, mas a polpa não, a polpa está balançando, e a água batendo na polpa, então ela começa a rachar. Então essa é a ideia. E eles não estão ainda na praia, eles têm que fazer alguma coisa. E aí diz o texto então, o versículo de número 42. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Então veja só, eles estão ali, a água agora é violenta, e agora o problema não é nem mais morrer ali, porque podem nadar como fariam.
Só que o problema dos soldados agora é que nessa confusão, os presos fujam, nadem para lá, cheguem à mata da ilha e se escondam lá. E aí você sabe o que acontecia com um soldado que perdia um preso que era caminhado para Roma. O soldado ia para o lugar do preso. Lembra que isso acontece com o carcereiro de Filipos. Filipos, lá quando Paulo, ele pensa que Paulo fugiu quando teve terremoto, ele quer se matar. Por quê? Porque ele sabia que ele morreria se ele perdesse um prisioneiro. Então a ideia é que os soldados agora estão preocupados com os prisioneiros de fugir. Então eles pensam em matar todos os prisioneiros, inclusive Paulo. Então veja mais uma vez a ingratidão dos soldados. Mas os homens no seu estado de pecado, nascidos em pecado, sem converter-se, só pensam em si mesmos. Novamente, Deus está lembrando a você e a mim. Eles só pensam em si mesmos. Então, crente pela graça de Deus, luta contra o desejo de agradar a si mesmo, para louvar a Deus, agradar a Deus, amar a Deus e ao próximo. Mas o homem natural só pensa nele. Estão eles aqui de novo preocupados com eles. Agora, não são os marinheiros, que eram os marinheiros lá querendo fugir. Agora são soldados, que estão pensando na segurança deles e acham melhor matar os presos. E aqui diz o versículo 43 terminando: mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de fazer e ordenou para que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Então a ideia é que o centurião, ele está comovido pela pessoa de Paulo. Aqui quer dizer que o centurião está se convertendo, tratando Paulo como alguém que é de Deus, de Israel, de fato, não. O centurião, embora Lucas não diga, ele também está pensando nele. Mas como está pensando nele? Talvez por misticismo, ele acha que Paulo é um agente divino. Tudo que Paulo falou está se cumprindo. Então ele pode olhar Paulo como a segurança da vida dele. Se ele se desfazer, se esse homem morreu, quem sabe esse homem não é enviado por Deus? Ele falou em anjos aqui, falou num tal de Deus, de Israel. Esse homem pode ser o nosso talismã aqui. Ele não pode, talvez seja essa ideia. Nós sabemos que a intenção de Júlio não é propriamente salvar Paulo, porque ele é um homem de Deus, e Júlio, o centurião romano, quer agradar a Deus. Ele é um ímpio. Mas ele certamente havia se afeiçoado a Paulo. Provavelmente por esse talismã que Paulo se transforma na mente dele. A segurança de todos depende de Paulo. Se Paulo morrer, pode ser que nós não vivamos. Então, se ele nos trouxe até aqui, é porque de fato há um Deus com ele. E é bom estar junto dele. Porque aí eu estou seguro, ok? Ímpios agem assim também. Às vezes ímpios, eles vão à igreja, não é porque eles creem em Deus, mas eles sentem que ali é um ambiente. Já viu pais ímpios recomendar os filhos para ir à igreja? Os pais não vão, mas falam, não, vai para a igreja porque lá é um lugar bom. Ele pensa assim, não está pensando bem espiritualmente, mas tem sido filho. Ele está pensando assim, eu quero ter um filho obediente. Na igreja ensinam que o filho, ele é uma pessoa que tem que ser obediente. Então é bom que ele vá para a igreja, porque aí eu tenho um filho obediente e eu tenho menos trabalho. A questão não é a salvação do filho, a glória de Deus. A questão é dar ele pessoal melhor para o benefício dele mesmo. É que nem um marido não crente envia a esposa para a igreja e acha que a esposa tem que estar sempre na igreja. Não é porque ele ama a Deus, não, porque senão ele teria se convertido há muito tempo. A questão dele é porque ele sabe que aí vão ensinar a esposa dele a ser uma boa esposa. E aí é benefício dele, ela ser uma boa esposa. Também não é uma questão muito mais profunda do que simplesmente estar na igreja. Muito profunda. Lembre-se disso, os homens não crentes estão sempre preocupados, gente, mas tem essas coisas mesmo. Gente, mas tem sempre o compromisso dele é com. Pensa só comigo. Se o homem natural não ama a Deus, vai amar você? Como? Se ele não ama a Deus, que deve ser amado sobre todas as coisas, vai amar você cheio de problemas, cheio de dificuldade? Claro que não, vai amar você não. Se ele não ama o Deus perfeito, se ele não ama o Deus bondoso, vai amar você e a mim perfeito. Como que isso vai acontecer? Isso só pode acontecer conosco também, porque nós somos pecadores. Isso só pode acontecer conosco e com qualquer outra pessoa, se Deus operar, se Deus derramar do céu amor. Aí sim, aí nós podemos amar uns aos outros, antes de a nós mesmos. Aí sim, fora isso, esqueça. E é o que Deus diz aqui de novo. Terminando o texto, olha aí, versículo 44. Quanto aos demais, que se salvassem uns, a ordem de Júlio, né? Quanto aos demais, se salvassem uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram. O texto termina dizendo que aqueles que não sabiam nadar, pegaram tábuas, porque o navio estava sendo quebrado, né? Então soltaram-se tábuas, eles pegaram aquilo, lançaram-se no mar e foram, né? Boiando ali, flutuando.
E chegaram. Todos. Como Deus havia prometido a Paulo. Todos chegaram e se salvaram em terra. Eu termino, irmãos, dizendo o seguinte: ainda que haja grandes dificuldades no caminho da salvação, porque nós também podemos dizer, claramente, irmãos, não vai forçar o texto de forma nenhuma, nós podemos dizer que nós também estamos numa viagem. Nós também estamos peregrinando no mundo. É uma viagem aqui, que não é o nosso lugar. Nós estamos indo para um destino que Deus nos prometeu. Assim como Paulo também ia para um destino, ali no texto narrativo, para Malta. Ele está numa viagem cercada de perigos. A nossa vida até o céu é uma viagem cercada de perigos. Mas Deus, assim como prometeu a Paulo especificamente que chegaria na ilha, e chegou, e que todos chegariam com vida, e chegaram, Deus também nos prometeu que nos levará salvo para o reino dele. Da mesma forma que conduziu fielmente Paulo a Malta e por fim a Itália. Nós também recebemos uma promessa muito maior, que Paulo também recebeu. Mas no texto aqui fala de uma promessa menor. Mas nós recebemos a mesma promessa que Paulo recebeu, porque Paulo diz assim: Deus me guardou de toda obra maligna, da boca do leão, e me levará salvo para o seu reino. O que ele fez? De fato. E Paulo, quando escreveu, estava preso, mas ele não deixou de confiar na providência, na promessa divina. Jesus nos prometeu que, como nós citamos, no mundo nós temos aflições. Essa é uma promessa, você tem que confiar nela. Não dá para escolher promessa de Deus, você tem que confiar em todas elas. E uma das promessas é: no mundo tereis aflições. No mundo vocês vão ter aflições. E o nosso Deus, que é soberano, é o Deus da providência, já nos avisou. Não estranhe o fogo ardente que há no meio de vós, destinado a provar-vos. É assim mesmo, com todo mundo, com todo cristão. Mas ao mesmo tempo, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu vou sustentá-los até o fim. Aconteça o que acontecer. Por mais terrível que seja a tempestade, o tufão, as dificuldades, por mais terríveis que sejam os trânsitos, morte de parente, doenças terríveis, apostasia de pessoas que antes pareciam estar na fé, dentro da nossa família, opressão no mundo, opressão sobre a igreja, forças mais poderosas do que a própria igreja, não importa a tempestade, eu os conduzirei a salvos para o meu reino, e ele cumprirá isso, como nenhuma promessa dele caiu, nenhuma. Deus é poderoso. E eu vou terminar convidando vocês a ir ao Evangelho de João, e aí nós terminamos. Evangelho de João, capítulo de número 10. Abram sua Bíblia, por favor. Evangelho de João, capítulo 10. Nós vamos ver o que Cristo nos prometeu, e vamos repousar essa promessa dele. Lembra que Deus prometeu a Paulo que nenhum deles se perderia no mar, mas todos chegariam a salvos na terra. Cristo nos fez uma promessa superior, e ele cumprirá. João 10, versículo de número 28. Vamos ler juntos? Leiamos. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará